Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Números. Eu sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar o princípio da boa ordenação, que também é conhecido aí como o princípio da boa ordem. Bom, na aula de hoje então a gente vai estudar o princípio da boa ordenação e na próxima aula a gente vai estudar o princípio da indução finita, tá? Esses dois princípios eles estão ligados ali intrinsecamente, tá? A ideia é a seguinte, a gente vai usar o princípio da boa ordenação para demonstrar o princípio da indução finita, tá? E eu poderia fazer o contrário também. Usar o princípio da indução finita para demonstrar o princípio da boa ordenação, tá? Também é possível. Então, o que a gente tem é que esses dois princípios são equivalentes. Você usa um para demonstrar o outro, né? Então a gente vai assumir um deles como um axioma, né? Como verdadeiro, e usar ele para demonstrar o outro. Então, no caso, eu vou assumir que o princípio da boa ordenação, e daí na próxima aula a gente usa ele para demonstrar o princípio da indução finita, ok? Então, o princípio da coordenação ele fala sobre subconjuntos de números inteiros, tá? E sobre os menores elementos desses subconjuntos, tá? Então, para isso, eu vou definir o que é um conjunto limitado inferiormente. Bom, vamos lá. Então, pega L, um subconjunto dos inteiros. Então, no conjunto L só existem números inteiros, tá? Positivos, negativos, pode ser finito, infinito e assim por diante. Eu vou dizer que ele é limitado inferiormente se existe um elemento, um inteiro A, que é menor ou igual que todo elemento do conjunto L. Esse A tem que ser inteiro e ele não necessariamente precisa estar no conjunto L, tá? Ok? Qualquer inteiro Azinho que satisfaça essa propriedade para todo x em L é um limitante inferior, tá? Que eu também posso chamar ele de cota inferior. Então, o que é um limitante inferior de um conjunto? É qualquer, no nosso caso aqui, qualquer número inteiro que é menor ou igual a todos os elementos do conjunto L, tá? Então, vamos pegar um subconjunto de Z, L não vazio, né? Suponha que ele é limitado inferiormente. Então, ele tem lá os limitantes inferiores, né? Então, você vai pegar o conjunto de todos os limitantes inferiores, vai pegar o maior. O maior a gente chama de ínfimo, tá? E como eu falei, a princípio, né? Os limitantes inferiores podem não fazer parte do conjunto L, tá? O maior desses limitantes inferiores, que é o ínfimo, também a princípio poderia não fazer parte do conjunto L. Quando o ínfimo está no conjunto L, a gente chama ele de mínimo, tá? E o que o princípio da boa ordenação fala? Que todo ínfimo em Z é mínimo, tá? Ó, esse conceito que eu estou dando aqui no contexto dos inteiros é um pouco mais geral, tá? Pega, por exemplo, um intervalo aberto ali de números reais. Também tem esse conceito de mínimo, né? O que é o mínimo desse conjunto? Ou, desculpa, o que é uma cota inferior, né? Ou um limitante inferior? Qualquer número real que é menor ou igual que qualquer número desse conjunto, né? Qualquer elemento desse conjunto. Em particular, qualquer número menor ou igual a zero, né? Qualquer elemento desse conjunto aqui é um mínimo desse. É menor ou igual, no caso menor, né? Que todos os elementos desse conjunto, tá? Então, todo número real menor ou igual a zero ele vai ser um limitante inferior desse conjunto 0,1 aqui, desse intervalo aberto 0,1. O ínfimo, qual é o maior elemento aqui? É o zero, né? Então, zero é o ínfimo desse conjunto. E nós que zero não faz parte desse conjunto, tá? Então, zero não é mínimo. Quanto que um ínfimo a gente pode chamar de mínimo? Quando ele é ínfimo e faz parte do conjunto, tá?
O que o princípio da ordenação vai nos dizer é que todo ínfimo é mínimo. Tá? Todo subconjunto não vazio de números inteiros possui mínimo. Tá? Então, no nosso caso aqui, teoria dos números, a gente vai estudar só em Z. Tá? Então, não tem perigo de um conjunto aqui ter ínfimo que não é mínimo. Então, no nosso caso aqui, ínfimo e mínimo é, digamos assim, a mesma coisa para a gente. Mas no contexto mais geral, são coisas diferentes, tá? Então, ó, pega esse conjunto L aqui, ó. Eu peguei todos os números inteiros maiores ou iguais que menos 2. Ele é limitado inferiormente, ó. Qualquer número menor ou igual que menos 2 satisfaz a probabilidade de ser menor ou igual que todo número aqui, né? Por exemplo, pega o menos 5. Todo mundo que está nesse conjunto L é maior que menos 5, né? Pega o menos 4. Todo número que está aqui, ó, nesse conjunto, lógico que esse conjunto aqui é infinito, tá? É maior que o menos 4. E assim por diante. Tá? O menos 2 também é um limitante inferior, né? Porque todo mundo aqui, a partir do menos 1, é maior que o menos 2. E o menos 2 é igual, né? Então, o menos 2, ele é o mínimo desse conjunto L. Tá? Porque dentre os limitantes inferiores, ó, ele é o maior. Se eu pegar qualquer outro inteiro maior que menos 2, né? Vou pegar, por exemplo, menos 1. Menos 1 não é maior ou igual, não é menor ou igual que todos os elementos do conjunto L. Ó. O menos 1, ele não é menor ou igual que menos 2. Então, menos 1 não é cota inferior. Então, a maior cota inferior é o menos 2. Então, o mínimo é menos 2. Se você olhar na definição aqui, ó, a gente só fala em ínfimo quando um conjunto, né, é limitado inferiormente. Mas é claro que existem conjuntos que não são limitados inferiormente, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Pega o conjunto dos múltiplos negativos de 2. Então L tem o menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e assim por diante. Esse conjunto não é limitado inferiormente. Vamos provar isso. Então vamos supor por absurdo que ele seja limitado inferiormente. Que esse conjunto L é limitado inferiormente. Isso significa que existe um azinho inteiro, né? É, é, que é um limitante inferior. Esse conjunto é limitado inferiormente, ele possui um limitante inferior, tá? Ou uma cota, né? É claro que esse A tem que ser negativo, né? Se ele é menor que todo mundo que está aqui, ó. Todos os números nesse conjunto são negativos, né? Tem o menor, né? O limitante inferior tem que ser negativo também, né? Além disso, você vai ter que um desses dois números aqui estão em L, né? Ou A-1 está em L, ou A-2 está em L, né? Vamos lá, aqui, ó, no L só tem números pares, né? Que são os múltiplos de 2. Então, esse Azinho que eu fixei, que é limitante inferior, ele pode ser par ou ímpar. Se ele for ímpar, A-1 é par. E é negativo, porque o A é negativo, tá? Então, esse elemento está em L. Se o Azinho for par,
Então A-1 é ímpar, né? Daí o A-1 não está em L. Só que daí o A-2 é par. Então o A-2 estará em L. Então, independente dos casos em que ocorra por o A, né, ser par ou ímpar, eu sempre tenho que ou o A-1 está em L ou o A-2 está em L. Tá? Aí como? O A-2 ele é menor que o A-1, que é menor que A. Então, em qualquer caso, a gente vai encontrar um elemento do L que é menor que o Azinho. Então, o Azinho não pode ser limitante inferior, que é um absurdo, né? Porque a gente assumiu aqui em cima que ele é um limitante inferior. Então, sei que Azinho não é limitante inferior, que é um absurdo. Então, uma demonstração meio simples aqui, né? Desse para mostrar que esse conjunto que não é limitado inferiormente. Então, assim, no contexto dos números inteiros, é claro que existem conjuntos que não são limitados inferiormente, tá? Mas existem conjuntos que são limitados inferiormente, né? Por exemplo, esse aqui. Então, que o princípio da ordenação fala o seguinte: se eu tenho um subconjunto de números inteiros que é limitado inferiormente, então ele possui mínimo. Então, vai existir um elemento inteiro no conjunto L que é menor ou igual que todos os números do conjunto L, tá? Mas não é para tudo L, é quando L for limitado inferiormente, tá? Então, para aplicar o princípio da ordenação, você primeiro precisa mostrar que o conjunto é limitado inferiormente, tá? Então, ó, por exemplo, o conjunto dos números naturais, o mínimo dele é o zero, tá? Ele é limitado inferiormente, né? Pelo zero. E o zero é o mínimo, né? O zero é a maior cota inferior. Outro exemplo simples aqui, ó. Esse conjunto L, o mínimo dele é o 5, né? Então, o menor elemento desse conjunto é o 5. Bom, para encerrar, vamos provar esse exemplo aqui, ó. Vamos provar que entre 0 e 1 não existe nenhum número inteiro. De novo, a demonstração por absurdo. Então, suponhamos por absurdo que existe um inteiro A tal que o A está entre 0 e 1. E denotemos. Então, estou supondo que entre 0 e 1 tem pelo menos um inteiro. Então, o conjunto L, formado por todos os números inteiros que estão entre 0 e 1, ele é não vazio. Tá? Porque tem pelo menos um elemento que eu chamei de azinho dentro desse L. Note que azinho pertence a L. Também, L é um subconjunto de números inteiros, né? Todos os elementos que estão em L são inteiros. Logo, L é um subconjunto de Z que não é vazio.
Pelo princípio da ordenação, aquele conjunto admite um mínimo. Tá? Pelo princípio da ordenação, vou denotar PBO, esse conjunto L admite um elemento mínimo. Digamos A0. Eu vou denotar então A0. Vou denotar assim, ó, min de L. Então quer dizer que o A0 é o menor elemento do conjunto L, tá? Agora vamos fazer as continhas. A0 é o mínimo de L, então, em particular, A0 é um elemento de L, definição de mínimo, tá? Mínimo, quando eu falo conjunto em mínimo, esse mínimo está em L. Isso, por definição, significa que o A0 é um número inteiro entre 0 e 1. Agora vamos dar uma propriedade. Pega esse A0 e leva ao quadrado. Como ele está entre 0 e 1, o quadrado dele é menor do que ele. Sempre que eu pegar um número, isso vai para números reais, tá? Que está entre 0 e 1 e elevar ao quadrado, o resultado continua entre 0 e 1, né? Continua sendo maior que 0. E o quadrado de um número entre 0 e 1 fica menor que ele. Pega, por exemplo, meio, eleva ao quadrado. Isso dá 1/4. 1/4 é menor que meio. Tá? Então, em particular, a 0 ao quadrado está entre 0 e 1. Que a 0 ao quadrado é menor que a 0 e maior que 0. Então ele está entre 0 e 1. Ou seja, esse A0 ao quadrado é um elemento do conjunto L. Isso é um absurdo, porque a gente acabou de encontrar um elemento do conjunto L que é menor que o mínimo do conjunto, tá? E o mínimo do conjunto é o mínimo. Tipo, qualquer inteiro menor que o A0 não pode fazer parte de L. E aqui a gente encontrou um cara que está em L. Então isso é um absurdo, né? Então esse absurdo vem lá do fato de a gente ter assumido que isso aqui é falso, né? Ou seja, que existe um inteiro entre 0 e 1, tá? Portanto, não existe nenhum número inteiro entre 0 e 1. Como A0 ao quadrado é um elemento de L e A0 ao quadrado é menor que A0, segue que A0 não é limitante inferior de L, o que é um absurdo. Porque se ele é mínimo, ele é limitante inferior. Ele é o maior limitante inferior, tá? O que é um absurdo. Portanto, não existe inteiro entre 0 e 1. Não existe um inteiro A tal que o A seja maior que 0 e menor que 1. Ok? Bom, esse aqui é só um exemplo para mostrar uma aplicação aí do princípio da ordenação, tá? E, bom, então o princípio da ordenação é só isso.
sempre que eu estiver mexendo com um conjunto de números inteiros não vazio, eu sei que nesse conjunto tem um elemento mínimo. O que significa? Vai ter um cara lá, tal qualquer número menor que ele não vai fazer parte do conjunto. Basicamente é para isso que a gente vai aplicar esse princípio, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Na próxima a gente volta falando. A gente vai estudar o princípio da indução finita, ok? Até lá então.